interessante que a escola da Abrat ela já saiu na frente, porque na semana passada já se iniciaram os debates acerca dessa medida provisória 1045. E ela realmente, eu acho que a gente precisa ficar aí muito tempo e ficaríamos assim 3 dias de seminário só usando a teoria de Jack Stripador, como eu digo para meus alunos, por partes. Teoria de Jack Stripador por partes. Mas hoje nós vamos assim nos ater àquilo que muito diz respeito à advocacia. Todo esse pacote de maldade inserido na medida provisória 1045, que foi assim um arranjo entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o deputado Cristiano Áureo, do PP, do Rio de Janeiro, que é o relator desse texto, que originariamente era muito simples. Quando nós lemos o texto originário, a gente leu rapidinho. Quando eu fui ler o substitutivo, cheio de arranjos, arranjos e enxertos que muito bem a gente chama de jabuti, e eu, às vezes, chamo de jaburu. Já me ligaram ontem perguntando o que é o jaburu que a professora Benizete fala. É porque jabuti aqui tem, mas tem jaburu também. Então, a gente tem que fatiar. E o que nos cabe hoje falar é do acesso à justiça. Porque se todas as fatias dessa pizza nos diz respeito, porque o que a Abrat, o que a advocacia trabalhista institucionalizada se preocupa, não é com a sua reserva de mercado. Porque pode parecer a alguns, Irazê, que nós estamos brigando pela reserva de mercado, mas não é isso. A Abrat saiu antes discutindo um direito individual, que, na verdade, é um direito constitucional, que é o direito da igualdade, da isonomia de tratamento. Então, é bom que fique registrado que não é uma preocupação com a nossa reserva de mercado com relação a honorários ou acesso à justiça, e a gente já vai falar por quê. Tem muito estudante aqui que está nos assistindo, que vão nos assistir, tanto de graduação quanto da pós-lato estrito. Mas a questão que o acesso à justiça, de que nós vamos tentar falar de forma pontual, ele viola um direito fundamental, que é o direito de buscar no judiciário as lesões dos direitos individuais e dos direitos coletivos. Num segundo momento, de fato, há uma preocupação da advocacia em como esses direitos vão ser defendidos na medida em que se fecham as portas desse acesso à justiça. É por aí que nós vamos conversar, Irazê? Sim, como é que a gente pode viver num Estado democrático de direito em que se pretende que hajam leis para que a gente viva em civilização e que as leis sejam respeitadas, mas vem um dispositivo que tolhe o direito da população mais vulnerável, não só dos trabalhadores que vendem seu tempo de vida, sua força de trabalho para a sobrevivência, e quando eles procuram a justiça é porque não existe um Ministério do Trabalho atuante, fiscalizador, que zele pelo direito, que zele pela lei, que zele pela punidade irrestrita, objetiva, né? Ou mesmo agora, com essas disposições para outros direitos dessas pessoas como nós, né? Direito de família, no juizado especial, né? O mais básico. E depois, você falando do texto, vai ficando mais escandaloso ainda, mais cruel ainda. Como é que a gente pode viver um Estado democrático de direito que impede o próprio trabalhador, o próprio cidadão, de se defender, de recorrer ao Estado? Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Pois é. Então, nesse pacote de crueldade que você muito bem colocou
eu acho que a palavra é exatamente essa, nós vamos dividir essa medida provisória em três momentos, só para a gente entrar no assunto propriamente dito, usando a teoria de Jack Stripador por parte. A primeira parte dela, ela vai do capítulo do artigo 1º até o 22, que é o objetivo principal dela, que é o objetivo principal dessa medida provisória, é o restabelecimento, a renovação do programa emergencial e das suspensões e redução de jornada, suspensão do contrato de emprego, redução de jornada com o benefício emergencial. Então, ela se propôs inicialmente a restabelecer, renovar, revificar aquilo que já estava lá na MP 936, que foi transformada na Lei 14.020. A propósito disso, eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube lá falando sobre essas medidas provisórias todas. Pois é. E ela também vem trazendo os primeiros jabutis, os primeiros enxertos dessa lei. Começa a vir com o capítulo 3 dessa medida provisória que se pretende transformar em lei, que são os primeiros jabutis, que é o chamado Priori, Programa de Primeira Oportunidade de Reinserção do Emprego, violador, não preciso dizer, já digo, ao artigo 5º e 7º da Constituição Federal. Não vamos entrar nos detalhes dele, mas ele vai ele começa no artigo, ele vai do 24 até o 30 e algumas coisas, esse primeiro priori. Depois vem o capítulo 4, que começa no artigo 43, com outro enxerto que não tem nada a ver com a MP 936, nada a ver com a 14.020 e, portanto, nada a ver com o Programa de Manutenção de Emprego e Renda, que é o REQIP, Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva. Ele começa no artigo 43 e vai longe. É um capítulo inteiro, porque aí ele vai trabalhar, ele vai falar também de uma dupla precarização, que é os trabalhadores em condições mais precárias ainda, que é com relação a salário, com relação à ausência de 13º, ausência de fundo de garantia, ou seja, ausência total de direito, sob o fundamento, sob o argumento de que isso vai restabelecer o emprego, a renda, a dignidade do trabalhador. Essa também foi a conversa fiada da Lei 13.467 naquele projeto inicial lá. E até hoje não aumentou emprego, não aumentou renda, muito pelo contrário, aumentou a precarização. Mas esse REQIP, ele tem, só assim para finalizar, ele tem vantagens, sim. Ele tem vantagens para o empresário, o empregador. Bom, aí ele tem também um outro enxerto que está no capítulo 5. Eu estou na segunda divisão aí da teoria de Jack Stripador, na segunda parte, que é o capítulo 5, que é o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário, ou seja, o trabalho voluntário de graça. Eu não me desdobrei nesses detalhes, mas a gente precisa ficar muito atento às entrelinhas, Erazê, dos detalhamentos dessa lei. Bom, e aí é o popular trabalho de graça. O terceiro, porque eu não estou usando o PowerPoint, que não deu tempo, a terceira parte, na nossa teoria de Jack Stripador, é a alteração da CLT, que está previsto, eu estou aqui com o meu todo marcadinho, que está previsto no artigo 88, que diz assim, 88,
da medida provisória é 1.045, minha gente. Ela se estendeu mesmo. Vocês estão assustados? O texto inicial era pequenininho, a gente imprimia em 2 ou 3 laudas. Eu imprimi em várias, porque eu sou daquelas que gosta de papel. A consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí vai, ladeira abaixo. Aí vai, ladeira abaixo, nas alterações da CLT. Qual o problema disso daqui? Onde que está o jaburu? Onde que está o jabuti? Onde que estão os enxertos? Doutor Irazê, era uma medida provisória apenas para restabelecer, obrigada, Joãozinho, apenas para restabelecer o benefício emergencial, a manutenção de emprego e renda, ou eu estou lendo errado? Está lendo certo. O objeto é esse, mas a história é outra, né? O objeto é este, a história é outra, e nós estamos vivendo sobre um tempo e um templo em que a democracia ela também se esvai pelas entrelinhas de um processo legislativo que não existe. Bom, parece-me, e aí eu vou até pegar uma colinha aqui, parece-me que já o Supremo Tribunal Federal, eu não sei se o ministro Ricardo Lewandowski, ele já havia decidido que não pode haver enxertos, sobretudo alterações legislativas de textos em medidas provisórias emergenciais ou de qualquer outra lei que tenha por objetivo um certo tema, um certo assunto, um certo direito, uma certa alteração, mas que outros cheguem através dela. E aqui, dentre os inúmeros que tem, a gente vai precisar se desdobrar, nós temos um gravíssimo, que é a alteração de 2 pontos relacionados ao acesso à justiça, que é os honorários advocatícios e também o pagamento de custos. Isso te diz alguma coisa aí da Lei 13.467 de 2017? É um déjà vu, né? É um déjà vu. É um déjà vu. Então, vamos tentar lembrar, eu vou pegar até o meu papel aqui, porque eu acho que a gente nem precisa muito. Ela vai alterar, ela pretende alterar aqui o artigo 790 da CLT e também 790 parágrafos, 790C, 790B. Ela vai alterar também uma Lei 5.010 de 2030, que fala da organização da Justiça Federal no particular da gratuidade de justiça. E aí, minha gente, eu quero fazer uma revisão aí para quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir depois, e que pode até nos corrigir, o seguinte recorte, a linha histórica. Quando a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, ela entrou em vigor também com 3 ataques aos direitos individuais, aos direitos coletivos e ao processo do trabalho. Não é isso? Em todos lastreado por violação à Constituição Federal. E um dos pontos relacionados ao acesso à justiça, eu escrevi, tem alguns textos publicados, inclusive no TRT aqui, eu não sei se está no site da Abrat, mas eu vou até adaptar para aqui. Um dos pontos que essa medida provisória, que essa Lei 13.467, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, chamada Reforma Trabalhista, foi a questão do acesso à justiça. Ela impôs, no artigo relacionado, ela criou os honorários advocatícios, contrariando as súmulas 329 e 219 do Tribunal Superior do Trabalho, que dizia que honorários de advogados só na forma da Lei 5.054/70, qual seja com assistência sindical.
Estamos falando de honorários de sucumbência. Bom, então isso não criava uma intimidação da parte ingressar na justiça. Mas ela, além de ter criado isso, ela trouxe a alteração da CLT no artigo 790 com relação ao pagamento de custas, vedando a possibilidade, na ocasião, de que o pagamento de custas fosse através de mera declaração. A parte tinha que comprovar o estado de miserabilidade. Pois bem, os argumentos que eu usei na época, e vou agora falar novamente, porque a MP 1045, não satisfeita com a postura e as atitudes, e aí a gente tem que falar desse aspecto sociopolítico, da magistratura trabalhista, que passou a adotar o entendimento de que basta uma mera declaração, alinhando-se com a Constituição Federal e a Lei 1060 de 1950, que foi recepcionada pelo CPC de 2015, segundo o qual o CPC de 2015 disse assim: a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, a gratuidade de justiça compreende taxa, custas, selos, despesa, etc., tal, honorários, bastando uma declaração. Então, o Código de Processo Civil de 2015, na verdade, ele recepcionou a Lei 1050 com relação à mera necessidade da parte declarar o estado de miserabilidade. Certo? Isso aqui também se alinhou com a Constituição Federal, que veio, deixa eu achar aqui o artigo exato para a gente ler: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros ou estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, veja, a Lei 1050, o Código de Processo Civil de 2015, que recepcionou essa lei, e a Constituição Federal de 1988 deu suporte, deu argumento científico para que uma grande parte da magistratura trabalhista, notadamente passados os primeiros meses da entrada em vigor da lei, e que nós, os advogados, começamos a criar essas teses. Eu estou lendo até um texto de alguns artigos que eu escrevi, eu usei Mauro Capelletti, que eu tenho na minha estante aqui, e que eu vivo emprestando para os alunos, mas eu tenho aqui na minha estante. E eu falei assim, eu preciso voltar a Mauro Capelletti, porque ele fala exatamente de despesas processuais, incluindo nela honorários. E ele fala muito dessa lei 1050, ele fala de várias, né? Ele não fala dessa lei, mas a gente usa essa lei com Mauro Capelletti. Então, meu colega Erazê, eu vou jogar a bola para você para dizer o seguinte: se com a entrada em vigor da Lei 13.467, o judiciário pensante, o judiciário progressista, a magistratura do trabalho mais humanizada, e nós, os advogados combativos, resistentes, criamos as nossas teses e alinhamos aquela tentativa de vedação do acesso à justiça por meios científicos, porque o argumento político a gente já tinha, porque não é de agora que tentam acabar com a justiça do trabalho. Nós tivemos duas tentativas de acabar com a justiça do trabalho. Uma na época do Fernando Henrique Cardoso, FHC,
E depois, novamente, quando, se não me engano, foi o Michel Temer tomou o poder, ele também houve um projeto, uma tentativa de passar a Justiça do Trabalho para a Justiça Federal. O que é isso, se não esse projeto de 13467 da reforma trabalhista, e agora reduzir o número de ações da Justiça do Trabalho? Bom, e aí vou jogar a bola para você para dizer o seguinte, para a gente bater esse papo. Bom, se o judiciário pensante, progressista, entendeu que a Lei 13.467 ela estava em desacordo, em rota de colisão com a Constituição Federal, e simplesmente ignoraram, bastando que os advogados se utilizassem da mera declaração da parte dizendo seu estado de miserabilidade. E mais ainda, reforçando, quando este estava desempregado, essa condição de desemprego. Veio o Supremo Tribunal e confirmou essa tese. Agora, me parece que, não satisfeitos com o volume de ações na Justiça do Trabalho, que muito incomoda ao capital que apoia o governo que está aí, né? Mas é um capital mais agressivo, não são os pequenos capitais, ele vem dizer o seguinte: só terá acesso ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa pertencente à mesma família de baixa renda, aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, aquela com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Aí eu vou pular para o artigo, parágrafo 4º. A prova da condição de que trata o inciso 1 do parágrafo 3º desta lei será realizada, aqui a maldade, por meio da apresentação do autor do comprovante de habilitação do cadastro oficial do governo federal instituído para programas sociais, não bastando a mera apresentação de declaração de insuficiência de recursos para o pagamento das custas. Pergunta ao meu caro colega, isso aqui não é uma guerra fria aberta, estabelecida e declarada com a magistratura que simplesmente ignorou a Lei 13.467 no particular? Ou eu estou viajando na maionese? Na Guerra Fria, a gente tinha diplomacia, né? Agora é quase um tapa na cara, bem quente. Porque como é que você vai presumir que um trabalhador que foi registrado vai se enquadrar nesse perfil daquelas pessoas miseráveis que precisam de um benefício do Estado para, não é nem sobreviver, para não morrer de fome. Não é a sobrevivência de dignidade da pessoa, mas, né, basta ver como é que funcionam os programas sociais e para quem que eles se servem, né? Ainda mais nessa MP que fala de pandemia de Covid, né? Que as famílias tiveram, além do desemprego, mortes, desestruturação, e vem essa primeira parte, né? De impedindo o acesso à justiça daqueles mais sofridos, né? Infelizmente não é nem Guerra Fria, é tapa quente na cara mesmo, porque não tiveram um mínimo de pudor e jeito, né? Nem jeito teve para enganar, é descarado, é aviltante. E aqui a gente vê aqui o 790B, que foi incluído o inciso 8, porque o caput diz assim: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Aí ele vem dizendo: alterar a verdade dos fatos em relação ao ônus previsto, porque a gente pede muito a inversão do ônus da prova. E aqui, com relação aos honorários, de advogado, também é outra questão, porque
segundo os estudiosos do acesso à justiça, e eu gosto muito do Mauro Capelletti, eu acho que ele continua muito atual, ele da década de 70 continua muito atual, mesmo porque a nossa Constituição Federal ela recepcionou essa teoria da mera declaração, né? E ele considera que perícia, custas, emolumentos e honorários são espécies desse gênero da despesa processual. Então, nessa mesma linha das custas, parece-me que cabe aí esse entendimento de que os honorários advocatícios também não podem ser dessa forma, porque viola esse acesso à justiça, porque ele faz parte desse bojo de despesas processuais e de proteção ao acesso à justiça. Bom, aí a gente precisa, para quem, de repente, está pegando essa conversa no meio, dizer o seguinte: quando a Lei 13.467 ela entrou em vigor em novembro de 2017, os primeiros meses, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma estatística, eu já botei essa estatística aqui, os primeiros meses dessa lei, o número de ações na Justiça do Trabalho caiu vertiginosamente. Ela caiu nos primeiros meses, eu tenho esses dados aqui do Brasil e do TRT da minha região, que é o primeiro. Ela caiu nos primeiros meses 70%. Isso em janeiro, fevereiro de 2018. Depois foi caindo 60%, depois foi saindo 70%, depois as provocações de interpretação da lei conforme a Constituição Federal, e não o velho entendimento de pedir a declaração de inconstitucionalidade, porque isso vai para o Supremo, a gente não tem um Supremo muito afeito aí aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais trabalhistas, e então é o pedido de interpretação conforme a Constituição. Então, nós tivemos no ano de 2018 quedas vertiginosas do número de processos na Justiça. Chegou a 70% de queda. Eu acho que fevereiro ou março, por aí. Depois ele foi subindo para 50%, depois restabeleceu. O fato é que a gente nunca mais recuperou os 100% que nós tínhamos antes, 2017, 2018, 2020. Dizer que nós não temos mais tanta demanda, não, nós temos tantas ou mais. O fato é que a condenação em honorários, que permanece, os honorários de sucumbência, que permanece, e mesmo para aqueles que são portadores da gratuidade de justiça, assim declarados, principalmente as ações com matéria de direito, houve um receio, porque o trabalhador, e eu faço justiça, trabalha há mais de 30 anos, e faço trabalhador, 95% é empregado, né? Militância de sindicatos aí de mais de 15 anos de sindicato, e alguns chegaram a me dizer assim, é uma ação contra a Petrobras, é uma ação contra o banco, mas essa ação aqui eu tenho direito a 1 milhão, 1,5 milhão. Eu falei, é verdade. Se você ganhar, você tem direito a 1,5 milhão. Mas se você perder, é o tudo ou nada, porque é uma ação de responsabilidade com consequências para o salário de período. Se você perder essa ação de 1 milhão, você vai pagar aí pelo menos 50 mil de honorários, ou 25, ou quiçá 75. Alguns têm aquele receio e dizem assim, eu não perdi nada, mas também não ganhei. Se eu tenho esse risco de perder, eu não quero entrar com a ação. Então, nós temos um universo aí, antes desse projeto aqui, que vai para o Senado agora, antes desse projeto, nós já tínhamos aí uma queda estável em mais ou menos 20% a 30% das ações trabalhistas. Estável. Essas estavam.
salvo aquelas pequenas ações de trabalhador, desempregado, 30 mil de parcelas resilitórias de horas extras. Essas continuam tendo a beça, porque se esse trabalhador, muitos deles não têm nem patrimônio para depois ser ressarcido caso perca. Então, esses são os fatos sociais postos para esse debate. A se aprovar essa medida provisória, ou a se ela transformar em lei, se ela passar no Senado, óbvio que ela vai ser transformada em lei, porque quem está na cabeça disso daqui é o ministro Guedes, ministro da Economia. O mentor, eu não sei quem é mentor de quem, mas assim, alinhadíssimo, irmão gêmeo de Bolsonaro. E quem manda no país hoje é o grande capital. Então, a intenção, ela é a mesma intenção do encerramento da Justiça do Trabalho no período neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, é a mesma intenção no período de Temer, com a tentativa de passar a Justiça do Trabalho para a Justiça Federal, e é a mesma intenção da Lei 13.467, reduzir o acesso à justiça, reduzir o número de ações contra empregadores que não pagam direito e que são negligentes, que são imprudentes. Eu acho que eu falei muito, né? Mas eu fiz um recorte social e um pouco legal. Então, a gente vê que veio uma alteração legislativa que permite acesso à justiça apenas para aquelas pessoas que têm renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou para aquelas com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, renda familiar, não individual. Ou, também com uma crueldade terrível, no inciso 2, fala o seguinte: aquela pessoa que perdeu o emprego, não importa se ela está com renda zero hoje, mas como ela teve renda antes, se essa renda foi até 40, acima de 40% do regime geral, do salário, do regime geral de previdência social, também não tem direito ao benefício. Então, hoje a renda dela é zero, porque ela está desempregada, mas para efeito de acesso à justiça, está olhando para o passado. E fica pior ainda quando a gente vê um estudo que acabou de sair agora, que a renda média domiciliar per capita aqui no Brasil recuou 10% nesse primeiro trimestre pela pandemia, passando de 1.185 para 1.065, menor que o salário mínimo. Essa é a realidade da renda média per capita familiar no Brasil. E pior ainda, o DIEESE, no estudo que ele faz do salário mínimo, uma família, uma pessoa para sobreviver com o salário mínimo, uma pessoa para o salário mínimo, se alimentando, se vestindo, morando, deveria ter um salário mínimo de R$ 5.421. Como é que ele chega nesse valor? Ele vê o custo de vida. E isso não vale nada, né? O governo vem apoiando por trás, mas o texto da Câmara vem como se fosse um Brasil em que esses valores fossem dignos, Brasil europeu. Esses valores fossem dignos, fossem em euro ou dólar e não em reais, né? Aí talvez se multiplicasse por 4, 5, 6, poderia chegar num patamar que pegasse uma boa parte dos trabalhadores. E vem com isso, e isso também vai ser aplicável para o juizado especial, lá no civil, também vai ser aplicado por mudança no CPC para qualquer pessoa que tente pensão alimentícia, né? Que tente um consumidor lesado. Só que quando você fala do consumidor, você fala de uma relação comercial, de consumo, direito de família é um pouco mais sensível, como é o direito do trabalho, que é aquela pessoa que não tem aonde pegar. Porque se ele desse para ele guardar dinheiro, ele guardaria, mas às vezes não dá para comer, não dá para guardar dinheiro para comer tudo que deveria e manter a boa alimentação. Então, é inimaginável a gente passar por isso, mas a gente não pode ficar parado, né? Eu acho que a mobilização da ABRAT para que a gente converse com os senadores de nossos de cada estado, a gente está falando com o Brasil inteiro agora, questionando os senadores como é que eles estão vendo esse texto, como é que eles estão vendo a repercussão disso, né? Trocando com os senadores as informações do quanto que a Constituição preserva, o quanto esse texto lesa a Constituição, é inconstitucional,
além de ser escandaloso, ele é inconstitucional. E como é que os senadores conseguem dar uma resposta para a população, né, no sentido de, pelo menos, não piorar o que já está ruim hoje. Né? A justiça hoje já é muito ruim. Você trouxe um ponto aí que eu acho que é muito importante. Eu falei, mas eu não me referi à medida provisória. Mesmo quando, ao tempo da Lei 13.467, que ainda a gente estava no início e que se pedia gratuidade de justiça com base nos salários, e os juízes indeferiam, havia também o outro argumento de que, quando o empregado estivesse desempregado, ele não tinha renda. Então, um argumento, sempre foi um segundo argumento que a gente usava, né? Ainda que argumentando, ele estava desempregado, então ele não tinha renda, então é uma interpretação literal, uma interpretação teleológica, né? Aqui, essa lei, ela vai dizer que, você falou aí, eu estou só realçando que eu tinha esquecido que a lei falou isso. Ela vai dizer que não importa, não quero saber se você está desempregado, mas se você teve uma renda igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social, que hoje se não me engano, R$ 6.000, R$ 5.990, 40% de R$ 6.000 é R$ 2.400. Então, se ele ganhou R$ 2.400 para frente, quando estava com contrato de emprego em vigor, para ele também se aplica essa regra de não ter direito à gratuidade de justiça. Mas aí, Erazê, a gente vai vendo que, então, se confirma que o objetivo não é proteger os pequenos empregadores, como eu digo com meus alunos, o Zé das couve da esquina, seu João da padaria, seu Manel ali da quitanda, o vendedor de pipoca que tem um ajudante. Não é para os comerciários, os pequenos industriários, principalmente do interior do país. O objetivo dessa lei, assim como a 13.467, é a proteção dos grandes capitais, as instituições financeiras, da qual o nosso ministro Guedes faz parte, ele é um dos maiores banqueiros do país, as grandes indústrias e os grandes produtores rurais, os grandes conglomerados, os grandes blocos. Então, o objetivo, por exemplo, a Petrobras, vamos falar de uma empresa que a gente conhece bem, que eu acho que quase todo mundo tem uma outra ação. É uma ação que não tem salário ali menor do que R$ 3.000. Não tem. Então, é evitar que esse trabalhador, esse empregado público, Petrobras, Correios e Telégrafos, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, que são empregados públicos, portanto, seletistas, que vão para a Justiça do Trabalho e que têm um salário alto e que não vão ser despedidos porque vão para a Justiça, porque eles têm uma estabilidade, né? Não é total, mas tem, porque, embora eles sejam empregados público sujeito, eles passaram no concurso público, eles têm regras constitucionais. E esses empregados, eles buscam muito a Justiça do Trabalho, porque são seletistas, para reparar lesões de interpretação de norma coletiva, de aplicação de uma legislação esparsa, de plano de cargos e salários que não houve a aplicação da promoção por critério subjetivo, interpretação de critérios. E esses trabalhadores, eles ficam muito a cavalheiros, esses empregados públicos, vou usar a terminologia correta, esses empregados públicos ficam muito a cavalheiro porque eles têm estabilidade. O que não acontece, por exemplo, eu sou empregada de uma universidade, nos programas de graduação, pós, mestrado, doutorado, se eu entrar na justiça para reclamar alguma coisa, eu vou ser mandada embora, eu não tenho qualquer estabilidade. Eu ganho mais do que isso.
né? Então, um empregado hoje, o hipersuficiente, esse novel empregado que veio com a Lei 13.467, também já escrevi sobre ele, também falando da desigualdade de tratamento, né? Da violação à isonomia de tratamento. Esse empregado hoje ganha dois pisos, dois benefícios da Previdência Social, que dá R$ 6.000 hoje. Então, ele ganha R$ 12.000. E ele pode ser empregado de uma empresa de ônibus com nível maior. Esse empregado não vai para a justiça reclamar, por exemplo, olha só a maldade, e que ele, por ser esse hipersuficiente, pode negociar o contrato, pode ter redução do salário, pode ter redução de direitos, porque a 13.467 assim o determinou. Mas se ele ganha um salário mínimo, ele é registrado com um salário mínimo, e ele vive numa casa com 3 pessoas trabalhando com um salário mínimo, ele não tem direito, porque a renda familiar ultrapassa os 3 salários mínimos. Então, Você fez agora, essa conta aí? se ele vive numa casa com 3 pessoas, as 3 ganham salário mínimo, então são 3 pessoas que o Estado entende que não deveriam ter acesso à justiça. Assim, a renda per capita, tá E certo. esse mesmo governo, com esse mesmo ministro, está com propaganda na TV agora sobre a reforma tributária, dizendo que está subindo a isenção do imposto de renda para R$ 2.500. Deveria ser muito maior, até pelos dados que a gente levantou aqui. Mas lá fala, não, é isento de imposto de renda acima de R$ 2.500. E aqui, renda familiar de 3 salários mínimos. Né? Pois é, então é a faxineira, é o zelador, que não, o zelador nem ganha isso, ele ganha muito mais, mas é a empregada doméstica que ganha um salário mínimo, normalmente, é o jardineiro que ganha um salário mínimo, e um filho, adolescente, que de repente entrou nesse requipe aqui. Então, é assim, olha, é o que entrou no requipe que tem mais de 50 anos, o pai, é o filho que entrou no requipe, que é o primeiro emprego até 29 anos, e é a mãe, que é uma doméstica. Então, eu já criei a família ideal para que não possa acessar a justiça, porque se eles acessarem a justiça porque algum direito lhe foi lesado, eles vão pagar as custas e vão pagar os honorários advocatícios em caso de perder. Agora, eu fiquei aqui a pensar sobre um conteúdo aqui da lei, na verdade é uma redação, que eu não me lembro, que diz assim: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais é da parte total ou parcialmente sucumbente, ainda que beneficiária da justiça gratuita. É o 790C. Eu achei essa redação um pouco confusa, porque ela aqui não esclarece se esses honorários serão pagos, ainda que ele seja sucumbente em parte daqueles pedidos, e aí ele vai pagar os honorários totais ou ele vai pagar só relacionado aos pedidos que ele foi sucumbente. Eu confesso que eu não consegui interpretar bem isso aqui. Eles não quiseram correr aquele risco daquela interpretação de que quando era sucumbente 100%, a lei era omissa nesse sentido. Então, ele poderia ficar fora disso. E questionando isso, talvez esse novelo ele fosse puxado mais para a Constituição Federal, né? E o Supremo saísse da toca e resolvesse a questão como deveria, né? Do ponto de vista constitucional. Então, para não ter dúvida, eles resolveram só alertar, olha, aquilo que fizemos lá atrás, só para deixar claro, não importa se perdeu uma parte ou perdeu tudo, vai ter que pagar, e não importa se você não tem dinheiro agora, se você tiver depois, você vai ter que pagar, e se tiver outro processo, você vai ter que pagar. Portanto, saia daqui, vá longe da justiça, né? Não reclame seus direitos. E se bem que é bom de frisar, a maior parte das reclamações trabalhistas se refere a quê? A verba rescisória não paga, horas extras, vínculo de emprego. São lesões básicas que, se tivesse fiscalização, elas não ocorreriam. E a quem interessa que haja essa impunidade difusa? Aquelas pessoas, aquelas grandes empresas que exportam, que não dependem do nosso país, da nossa população consumindo, né? Girando a economia.
Então, isso faz parte de uma máquina de triturar o brasileiro e levar para fora. Antes, eles levavam ouro nosso para fora, né? Quando a gente era colônia. Agora, levam as nossas almas. Né? São as nossas almas indo, porque cada vez mais está precário tudo. Talvez o intermitente, que trabalhe pouco, ou seja, um PJ assim, ele consiga não ser pego nesse grande pente fino do acesso à justiça. O intermitente, porque não vai receber nem o salário mínimo, né? E o PJ, porque talvez um PJ não formalizado, que é o sem vínculo de emprego, ele está fora do sistema para poder acessar e sem cair nessa situação, se bem que o texto fala, tem que comprovar que faz parte do programa social do governo. E ainda vai ter um problema, que é um problema burocrático. Sim. O advogado ainda vai dizer assim, meu filho, você vai lá e pega que você comprova. Mas eu não faço. Não, se vira, senão você também não pode. Então, a gente ainda tem um problema aí que se passar e se virar lei, se transformar em lei, de fazer essa comprovação. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem no TST, foi julgado pelo ministro Agra Belmonte o processo sobre o acesso à justiça, né, no TST. Então, eu ainda tenho esperança, foi julgado em outubro de 2019, é um recurso de vista sobre assistência judiciária gratuita. Eu uso bastante nas minhas petições, eu já tinha esse texto escrito, porque quando começou a lei, eu já estava estudando bastante o projeto, já falando sobre ele, então eu já tinha feito um texto à luz do Mauro Capelletti, à luz do CPC, da Lei 1050 e da Constituição Federal. Eu já tinha construído uma tese que transformei em vários artigos diferentes, e depois veio esse recurso de revista do ministro Agra Belmonte, da terceira turma, sobre a gratuidade de justiça. É um texto muito bom, porque ele escreve muito bem, ele tem uma coisa muito boa, mas é do TST. Mas o Supremo também já sinalizou. O fato é, minha gente, para quem está nos ouvindo aí, que nós temos ainda no Supremo Tribunal Federal, se não me engano, até onde eu contei, 44 ações diretas de inconstitucionalidade em face da Lei 13.467 de 2017. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, elas não foram ainda revisadas para se harmonizarem com a Lei 13.467. Portanto, nós temos diversas súmulas, dentre elas a 219, a 329, a 331, a 6, dentre elas, mas as duas, a 219 e a 329, que falam dos honorários de sucumbência. Então, fica assim um alerta de que a coisa está toda embrulhada ainda. Enquanto o Supremo não julgar essas ações diretas de inconstitucionalidade, muitas delas referem-se à gratuidade de justiça e ao acesso à justiça, e aí leia-se honorário de sucumbência e pagamento de custas, né, de um modo geral, eu acho que a gente vai continuar navegando aí nesse lodo, nessa confusão que está. Bom, a gente tem um ponto positivo. Quem sabe o Supremo agora não resolve se antecipar e julgar algumas ações dessas, notadamente sobre esse ponto de acesso à justiça, porque aí, quando essa medida provisória, se for transformada em lei, se ela passar no Senado, a gente já tem lá um Supremo que já disse, opa, aqui não vai se criar, porque eu já tenho da Lei 13.467 para julgar sobre isso. O Supremo poderia falar assim, né? Ela não foi julgada, mas o Judiciário, os advogados trabalhistas, a Matra, a Abrat, a Anamatra, a NPT, o pessoal da Fiscais do Trabalho, porque eu também tenho bastante contato, a gente tem um grupo. Então, todo mundo partiu para cima. A Anamatra, na época, fez os enunciados maravilhosos. O Roberto Paraíba foi convidado, ele era presidente da Abrat, foi convidado para participar, mas foi exatamente durante um CONAT nosso.
Então, ele não foi na reunião presencial, mas nós fomos chamados por conta de que a Abrat ela faz parte e ajuda também do Fórum Interinstitucional de Defesa dos Direitos Sociais, o famoso FIDES. Então, a gente acompanha ele no nosso grupo de WhatsApp. Então, quer dizer, nós temos aí essas instituições, as nossas instituições privadas, de associações, elas estão muito preparadas para esse enfrentamento. Eu acho que tanto tecnicamente quanto aguerridamente. Só que a gente tem hoje uma coligação governo, Câmara, Senado muito perigosa. E eu não sei se essa CPI ela é suficiente para a gente se escorar nela. CPI da Covid. Seria até importante a devolutiva do presidente Otávio, né? Como estão as conversas com os senadores, essa mobilização para que cada vez mais advogados, advogadas, estudantes de direito, né, magistrados, integrantes do Ministério Público, né, os servidores públicos, os trabalhadores em geral, os sindicatos, acessem os seus senadores, representantes do seu estado, e questionem qual vai ser a postura dele e tentem colocar o assunto em discussão, porque sem essa pressão social, vou esperar o quê? Do Senado Federal, vai repetir o que a Câmara fez? O Senado, em matérias recentes, ele deu uma resposta contrária ao que a Câmara queria mexer, né? Recente, mas lá no passado, a reforma trabalhista, ele votou sem discutir, sem apreciar. Ele votou como se fosse um carimbo de pode passar, né? Não cumprindo nem sua função enquanto Senado. Então, o que nos cabe agora? Um momento aí, a gente agora tem uma coisa diferente aí que eu não sei se vai ser suficiente, né? Mas temos que tentar, pelo menos tentar a discussão, tentar essa conversa com os senadores, tentar esclarecer cada vez mais os senadores e as demais pessoas, os trabalhadores, a população em geral, né? Porque essa reforma não pega só trabalhador em si, enquanto trabalhador, mas pegam as pessoas enquanto acesso à justiça, inclusive no fórum normal, no juizado especial também, né? Então, ela é devastadora para a reparação de danos de leis não cumpridas. Então, nesse sentido, e fora esses outros programas, eles colocaram no texto, como você bem falou no começo, matéria que foi de outra MP que caducou, que não poderia estar. A 905. Que não poderia estar. O verde e amarelo, veio para cá também. Então, a gente precisa colocar em pauta o que nos cabe, que é a discussão tanto jurídica enquanto advogados nos processos, né? Quanto social e política com os nossos senadores. Até seria interessante se o presidente Otávio tivesse para dar a devolutiva disso, como é que está essa conversa com os senadores, como é que está essa mobilização, porque ele é fundamental. É o que a gente tem ao alcance das mãos nesse momento, eu acho. Olha, Erazê, estou por aqui, sim, acompanhando atentamente nos bastidores, né? Esse excelente diálogo seu com a Benizete. Em primeiro lugar, quero agradecer vocês dois, em nome da Escola da Abrat, por já terem se debruçado sobre o tema, né? E trazer aqui o esclarecimento para a advocacia trabalhista sobre um assunto que é fundamental. As conversas com os senadores estão sendo agendadas, algumas até já aconteceram, as associações estaduais estão em linha com a Abrat nesse assunto, né? Então, a ideia realmente é essa que você falou, é uma ampla mobilização. Nós precisamos levar a opinião da advocacia trabalhista para o conhecimento dos nossos representantes. O Senado, no fim das contas, vai precisar analisar o texto vindo da Câmara dos Deputados e, dali, tirar as conclusões que a maioria dos senadores julgar adequadas. Mas eu acho que a Benizete foi muito feliz ao demonstrar que nós tínhamos um objeto inicial da medida provisória, que era a reedição do Programa de Preservação do Emprego e da Renda,
que foi instalado no ano passado por meio da Lei 14.020 e que agora seria renovado. E que a Câmara veio e trouxe acréscimos, e esses acréscimos não guardam pertinência temática com o objeto inicial da medida provisória. Ora, então, o que nos parece fundamental é que os senadores retirem essa parte do texto da medida provisória. Quer dizer, basta fazer isso, eles estão seguindo a diretriz já fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês, agradecendo mais uma vez essa rapidez e agilidade, né, da Escola da Brat, na pessoa da Benizete, do Erazê, da nossa Carla, né, do Rafael Lara, quer dizer, todos atuando aqui para trazer para a advocacia trabalhista as indispensáveis reflexões sobre o tema. Verdade. Porque se é para manter esses jabutis aí, que não faz parte, temos que parar para discutir com a sociedade. E essa discussão não houve. Me ouviu, presidente? Exato, Benizete. E, na verdade, quer dizer, o que é importante colocar para todos os que estão nos ouvindo, né, para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, é fundamental que os senadores ouçam a nossa opinião. E para que eles possam ouvir, nós precisamos procurá-los, né? Então, venham junto com a Abrat, venham junto com as associações de advogados trabalhistas em todo o Brasil, vamos participar desse momento, que é um momento próprio da democracia, levar ao parlamento a opinião dos representados. Eles são os nossos representantes, né? Acontece que todo o poder emana do povo e, em seu nome, é exercido. Vamos lá falar com eles. Essa acho que é a mensagem que fica aqui desse nosso encontro, na medida em que é preciso evitar que se criem mais obstáculos no acesso à justiça. É isso. É isso mesmo. Bom, se nós já encerramos, eu quero encerrar com poesia. Afinal de contas, segundo eu penso, e eu tenho dito desde o início da pandemia, a arte salva. Me permite? É isso aí. Me permite, presidente? Me permite, Erazê? Sim, claro, vamos ouvir a poesia. Eu vou usar uma poesia daquele Braulio Bessa, que eu gosto muito dele. Ele diz assim: é preciso mudar. Basta existir para mudar. Tudo que existe, muda. Caminhe para outra rua, mude os móveis de lugar, use aquela roupa velha. Na pressa, pode esperar. Corte, pinte seu cabelo, sem seguir nenhum modelo, pois é preciso mudar. Pinte a parede da sala, sem medo de sujar. Devore a lasanha, a coxinha, sem culpa de engordar. Frequente novos lugares, respire outros ares, pois é preciso mudar. Escreva uma carta à mão, esqueça o celular. Visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar. Tome um banho de chuva, deixe a vida banhar, aprenda nova língua, talvez volte até estudar. Pule muros e barreiras, crie novas brincadeiras, mas é preciso mudar. Meu povo, há mudança até na dor, basta a gente observar. Deixe a casa dos pais, mesmo querendo ficar. Ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora, sofrer também é mudar. Perder aquele emprego, não ter grana para gastar, estudar para um concurso e mesmo assim não passar, ser largado, ser traído, ser sentido meio perdido, tudo isso é mudar. Enfim, o vento que às vezes leva é o vento que traz. Leva o velho, traz o novo, se renova, se refaz, transforma agito em sossego, desconforto e aconchego, e faz a guerra
virá paz. A vida, o mundo, o tempo nos muda desde criança. Modificam nossos sonhos, renovam as nossas esperanças. E a mudança mais feroz, fazendo tudo de nós um dia virar lembrança. O tempo é o piloto doido que gosta de acelerar. Não vê placas nem sinais e nem sempre vai avançar. Modificando o sentido, faz viver, virar vivido. Basta um segundo passar. Para mudar, basta existir. Ninguém pode controlar. Pois tudo que é vivo muda. Viver é se transformar. Viver é evoluir. E, ao deixar de existir, até morrer, mudar. Muito obrigada. Excelente, Benizete. Eu vou completar a sua poesia dizendo assim: o deputado escreve um texto e o senador deve estudar, para que a coisa fique boa, para que possa melhorar. Então, vamos tirar os jabutis. Obrigado, Muito gente. bom, muito bom. Obrigada. Um abraço. Obrigada, Razê. Foi muito prazer estar com É você. uma honra, um prazer enorme.